O Trilhas da Democracia de hoje completa 250 edições, recebendo um convidado muito especial, o professor emérito da Universidade de Buenos Aires, ex-ministro da Suprema Corte Argentina entre os anos de 2003 e 2014, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde o ano de 2015, Eugênio Raul Zaffaroni. Professor Zaffaroni, é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Obrigado, o prazer é todo meu. E parabéns pelas 250 emissões. Muito obrigado. Professor, o tema é democracia e direitos humanos na América Latina. E eu gostaria de iniciar esse nosso diálogo me reportando a um livro que saiu em 2006, né? Mas no Brasil foi publicado em 2007, dentro da coleção Pensamento Criminológico do Instituto Carioca de Criminologia, dirigido pelo querido professor Nilo Batista. E nesse livro, professor, o senhor, na verdade, dá desenvolvimento a uma ideia surgida no final dos anos 80, que é de que existe uma dialética contínua, né, em que dentro do Estado de Direito real, concreto, histórico, existe de maneira encapsulada um Estado de polícia. Bom, esse livro foi escrito, né, no início do século XXI, de lá para cá já se passaram mais de 15 anos, e eu te convidaria a fazer uma reflexão inicial a partir de 2 pontos, né? Em primeiro lugar, como é que se expressa essa dialética nos países do norte global e do sul global? Uma primeira questão. E a segunda, a de que, particularmente na América Latina, né? E, em segundo lugar, passados esses 17 anos, 16, 17 anos, nós tivemos que nos deparar com um avanço da extrema-direita, um avanço mundial da extrema-direita, que chegou ao governo em vários países. Quais são os termos dessa dialética, levando em conta essa conjuntura política nova, caracterizada pelo avanço da extrema-direita no mundo e na América Latina? Nós no Brasil acabamos de sair do governo Bolsonaro, e na Argentina vocês acabam de dar início ao governo do Javier Milei. Por favor, professor Zaffaroni. Bom, são vários temas. Realmente, a ideia de o chamado direito penal do inimigo foi uma denominação do professor Günther Jacobs, que falou nisso um pequeno artigo. Ele sustentava a colocação de que alguns infratores teriam de não ter condições de cidadãos, então de não ser sometidos à pena, mas a uma contenção. E o problema eu sustentei isso no livro, se Jacobs, professor de Bonn naquele momento, agora emérito, tivesse nomeado a sua ideia de outra maneira, não teria tido o escândalo que provocou esse artigo. Mas falar em inimigo, né, na Alemanha é perigoso. Perigoso porque imediatamente convoca a ideia de Carl Schmitt, da teoria do amigo-inimigo, a definição da política de Carl Schmitt, schmittiana, segundo o qual a política era a arte de escolher um inimigo e aniquilá-lo, destruí-lo.
Mas, no fundo, o que eu falo naquele livro é que o problema não é fazer menção do inimigo agora. O problema é que o inimigo não saiu jamais do direito penal. E nós temos medidas de segurança que não têm proporção com os crimes praticados, mas como a perigosidade do sujeito, uma culpabilidade de autor, o que for, nós estamos considerando algumas pessoas como inimigos e não como infratores, delinquentes. O direito penal, de fato, é um direito penal que faz uma punição retributiva segundo o conteúdo injusto do fato, a medida do dano, da lesão ao bem jurídico, é uma retribuição. Mas se nós falamos, não, a mais da retribuição, eu tenho de impor uma pena, medida de segurança, como quiser chamá-lo, então eu estou identificando o inimigo. Isso não saiu nunca do direito penal. Estou falando no direito penal jurídico, interpretação de textos, tudo isso. No exercício do poder punitivo, sem dúvida, o poder punitivo é seletivo. No Brasil, na Argentina, na China, seletivo. O poder punitivo é repartido segundo vulnerabilidade das pessoas. É como uma doença infecciosa. Tá? Aquele mais vulnerável, aquele que fica vítima do exercício do poder punitivo. E, normalmente, isso não acontece por caso, mas é um reparto que se faz por estereótipo. Aqueles que estão estereotipados são muito mais vulneráveis que aqueles que não dão no estereótipo. Normalmente, os estereótipos são feitos pela mídia, construídos pela mídia. São uma síntese de todas as discriminações de uma sociedade. Todos. E a polícia é uma burocracia. Como burocracia, sempre as burocracias fazem aquilo que é mais fácil. O que é mais fácil é pegar aquele que é um estereótipo andando pela rua, tem cabelos de ladrão, rostos de ladrão, veste como ladrão, chapéu de ladrão, fala como ladrão e rouba. Mais simples. Essa é a seletividade normal do poder punitivo. Uma seletividade que pode se reduzir, mas não é possível eliminar. E a programação criminalizante dos códigos penais, das leis penais, etc., é tão grande, tão incomensurável, que praticamente, se fosse automaticamente realizada, nenhum de nós fica da porta de fora da cadeia. Ou porque levei o cinzeiro do hotel, fiquei com o livro do amigo, não sei. Então, a seletividade é uma imposição, e essa seleção não é feita por caso, mas é feita por estereótipo. Estereótipo onde cai nas classes mais subalternas, isso é normal. No último tempo, a seletividade, nos últimos decênios, a seletividade, especialmente na nossa América, mas não só na nossa América, a seletividade também vai cair sobre políticos. E o aparelho punitivo é usado para perseguição política.
é o chamado de lawfare, que agora todo tem de ser falado em inglês, né? É o famoso lawfare, que vítima Lula, Cristina, Rafael Correa, bom, Evo Morales, é o lawfare. É uma nova seletividade de perseguição política. Agora bem, isto está vinculado às pulsões do estado de polícia que fica fechado, encapsulado no interior do Estado de Direito. Eu acho que naquele livro fui um pouco simplista. Nestes anos estou percebendo coisas um pouco diferentes. Nós estamos deteriorando, sofrendo uma grande deterioração dos nossos estados de direito, mas não no sentido do estado de polícia. É outra coisa. Os estados de direito vão virando fracos, as nossas polícias autonomizam-se, desorganizam-se, os estados habilitam polícias que não são bem pagas, que não têm tecnologia, não escutam as polícias normalmente também. O trabalhador policial não tem os direitos que têm os normais, os demais trabalhadores, trabalhadoras. Por sinal, não podem ter direito de greve, mas os restantes, sim, sindicalização, tudo isso. Mas não tem, em geral não tem. Então, os nossos estados destroem polícias. Isso gera uma associação das polícias com máfias, chamado de crime organizado, organized crime. Isso produz um caos social. Emergem nos grupos de autodefesa, justiceiros, grupos paramilitares, parapoliciais. Cada um desses grupos pratica uma arrecadação fiscal. Chama-se corrupção, é arrecadação fiscal, ao margem do Estado. E algum inteligente poder executivo dos nossos países decide, em algum momento, mexer as Forças Armadas em função policial. Forças Armadas não têm treinamento para isso. Praticam erros. Os erros fazem perder o respeito da opinião pública. E no final, o que temos? Temos um Estado que perdeu o monopólio do poder punitivo, perdeu o monopólio da arrecadação fiscal e uma defesa nacional enfraquecida. Temos um Estado enfraquecido. Ou seja, aqueles atributos do Estado weberiano, eles se enfraqueceram na atualidade. Isso é ideal para o colonialismo, Estados fracos. Estados fracos. Isso é o que, no momento, isso pode atingir um nível que é incrível, de caos social. O Salvador, então, vem Bukele. E Bukele o que faz? Joga milis e garotos na cadeia, em campos de concentração, ajudado por outros delinquentes. É isso. Não vamos para o lado do Estado de polícia. O Estado de polícia é um Estado que tem uma
uma cabeça muito forte, um Estado vertical. O Estado de polícia é o Estado nazista, fascista, stalinista, o nosso Estado de Segurança Nacional. Mas esse Estado fraco não é um Estado de polícia. É um Estado enfraquecido. É um Estado vulnerável ao nível internacional. E nós, como região, América Latina, bom, nossa América, não sei que tanto latina geopoliticamente estamos subordinados a um colonialismo, que não é o colonialismo originário, por sinal, nem também não é o neocolonialismo. Isso acabou com a ditadura de segurança nacional. Hoje estamos submetidos a um tardo colonialismo financeiro mundial. É isso. Falar de direita e esquerda na América Latina... Sim, por favor. Pode-se falar, mas na realidade eu acho que é melhor falar de soberania ou colonialismo. Né? Professor, eu estou enganado ou a conclusão do livro, ainda no Inimigo do Direito Penal, em que o senhor falava do caminho possível para que o Estado de Direito venha a ser abolido a partir da diminuição dos direitos dos cidadãos e voltado para a individualização dos inimigos. Essa conclusão que é apresentada como uma possibilidade, quase como um grito de alerta, na verdade, passados 17 anos, se reverteu num outro sentido que não é esse do desencapsulamento do Estado de polícia, controlando o Estado de Direito, mas sim da própria crise do aparato estatal. Uma crise de legitimidade do Estado. Sim, nós às vezes pensamos que isto é um problema de segurança pública, um problema policial, um problema penal. Quem acredita que isto resolve-se com códigos penais, não, isso é um absurdo. Não. Isso faz parte da essência, da função do Estado. Estamos perdendo as funções essenciais do Estado. Através da destruição das polícias e com discursos eleitorais. Estamos procurando votos, discursos superficiais. Eu não sei quem acredita que a prevenção pode ser feita com ameaça de penas altas, como se um louco, um assassino que mata um garotinho porque chora na noite, a pancadas, ou aquele que mata a mulher com uma faca. Esse sujeito, 15 minutos antes, vai estar lendo o Código Penal para ver se tem 5, 10 anos mais de pena. Quem pode acreditar isso? Isso é absurdo. É um absurdo. A prevenção assim, com uma ameaça de pena, pode ter algum efeito preventivo. Em crimes econômicos, que respondem a uma lógica de dinheiro, algum crime muito leve, mas quanto mais grave é um crime, menos a combinação da pena no Código Penal, abstracto, num papel, vai exercer alguma função sobre isso. Não. Nenhum assassino está olhando o Código Penal como um cardápio no restaurante. Isso é absurdo. Não. Isso quer dizer que as propostas de reforma do direito penal, do endurecimento das penas, da ampliação do número de leis, vai beneficiar ou vai satisfazer apenas aquela burocracia responsável pela sua execução, mas de maneira efetiva ela não se concretiza naquilo que se imagina, podendo se criar, inclusive, o sentimento de impunidade, alimentar o sentimento de impunidade. É isso?
Exatamente. Ainda com efeitos paradoxais. Bom, as cadeias ficam convertidas em campos de extermínio, campos de. Bom, então aquela função, não, porque vou ressocializar, repersonalizar, reeducar, todos, que possam imaginar, falso. É um efeito reprodutor, é um efeito que produz troca a subjetividade do sujeito, troca a subjetividade, muda a subjetividade do sujeito. O sujeito que entra na cadeia falando eu furtei, eu roubei, depois de 3, 4 anos na cadeia, sai da cadeia falando sou ladrão. Sumiu o conduta deviada. E num Concentrationslager, como são as cadeias do Brasil, conheço bem tudo isso. Superlotação. Tudo isso é um condicionamento. Para os bobos, todos temos certeza que o homicida tem de ir longos anos na cadeia, tudo isso está bem. Mas quantos habitantes das nossas cadeias são homicidas? 15%? Quantos estão imputados por crimes contra pessoas? 20%? O resto são crimes contra a propriedade, muitas vezes não violentos, e tráfico pequeno, na esquina, de entorpecentes. Essa é a população das nossas cadeias. Cadeias onde estamos reproduzindo permanentemente. Então, vocês têm cadeias superlotadas e ainda assim têm mandatos de prisão, alguns centos de mil, acho, que não são executados. O judiciário continua a produzir mandatos de prisão. Um novo negócio para a polícia. Escolher, quando tem uma vaga na cadeia, escolher quem vai ir para a cadeia. E não escolher. Tudo isso tem um preço também. Professor, voltando ao exemplo de El Salvador, daquilo que Bukele tem feito, né, a fim de encarcerar as gangues, né? Aquelas imagens de Bukele apresentando, fazendo um circuito por dentro daquela que parece ser uma das maiores prisões do mundo, né? Nos assustam a todos, mas não tem um efeito, parece ser um ponto extremo, um paroxismo da situação do punitivismo a que se chegou no mundo ou na América Latina, para ficarmos no nosso subcontinente, mas aquilo, na verdade, não serve também como uma forma de dizer, de não olhar com a devida acuidade para a situação brutal do nosso sistema prisional, e eu falo nosso aqui, do sistema prisional brasileiro. Quer dizer, a realidade prisional brasileira, ela se é possível fazer algum tipo de comparação, muito mais grave do que aquela que Bukele tenta fazer em El Salvador? Não, eu acho que as situações são diferentes ainda. Salvador, diretamente, chegou um momento que não existia mais polícia. Então, a rua estava nas mãos das maras. Maras, bom, a origem das maras, fala-se que são a garotada que era expulsa dos Estados Unidos e voltava para o Salvador. Mas isso é uma origem de há 40 anos. Os mareros que foram expulsos dos Estados Unidos agora têm de ser avós. Não é isso? Não. Se você destrui a polícia, elimina a polícia, praticamente, porque a polícia incorpora-se à atividade mafiosa, à atividade organizada, totalmente, e vai ter uma situação caótica.
Então, na situação caótica, vem Bukele, alonga, todavia mais, um estado de exceção, atribui-se ao executivo o direito de inspecionar moradas, de privar de liberdade a qualquer um sem processo, e toda a população está submetida a isso. Porque os mareiros não são sujeitos que têm são marcianos com cor diferente. É uma ditadura feita desse jeito. É um estado de emergência contínuo, onde as garantias não sumiram. Então, mas isso é porque institucionalmente destruíram o Estado, e basicamente o que destruíram do Estado foi, antes de nada, a polícia. Bom, se destrói a polícia, permite que a polícia não pague a polícia, meta-se, não pague. O salário policial, então, é feito com caixas da criminalidade organizada. E, no final, isso é um desastre. A polícia tem de ser bem paga, a polícia tem de ser tecnificada. Nós não deixamos a nossa saúde nas mãos de qualquer um, não, de médicos, técnicos. Bom, a nossa liberdade, a nossa vida também tem de estar. A polícia tem de ser tecnificada, tem que ser bem paga. O chefe de polícia tem de ter um salário equivalente a um juiz, e polícia tem de ser organizada, e os trabalhadores e trabalhadoras policiais têm direito a expressar sua opinião, não só falar o que fala o chefe. Quais são as condições de trabalho, quais são as condições de segurança, quais são as condições de doenças profissionais. Tudo isso tem que ser como qualquer trabalhador. Polícia não é um serviço militar, é um serviço civil. Tem que ser cuidado como serviço civil indispensável. Destruição das polícias, o resultado é esse. Caos total. E no caos, uma ditadura absurda. Mas, professor, quando a gente pensa na realidade brasileira, existe em setores de esquerda um razoável consenso em torno da necessidade de desmilitarização da polícia militar, né? Dessa polícia militar, herança da nossa ditadura. Né? Como é possível conciliar Vocês têm uma polícia federal muito boa. Sim. Para que precisam da polícia militar? O que é esse invento? Eu não sei. Então, na verdade, não se trata de um expansionismo desenfreado do poder policial, mas sim uma polícia que saiba agir, recupere o seu poder de investigação. É esse o caminho? Isso e planificação, programação que tem de... Uma programação que tem de ser feita tecnicamente. Realmente, prevenção do crime é um bom título para uma porta do mundo, mas o crime não existe. O crime é uma abstração que fazemos juristas. Na realidade, existem homicídios, feridas, estelionatos, furtos, roubos. O crime abstracto não existe. E cada um desses tem características que são particulares também. Não é o mesmo um homicídio intrafamiliar do que um homicídio para roubar, do que um homicídio entre vizinhos por conflitos, questões diferentes, que precisam prevenções diferentes e locais, muito locais, às vezes do bairro. Então, se não temos um monitoreio criminológico bem feito, dizer, bom, está aumentando esse fenômeno violento aqui, o que é que está acontecendo?
E quando temos uma luz vermelha, acudir e perguntar o que está acontecendo. Todo conflito, toda conflitividade tem um marco. Às vezes, prevenção primária é lutar contra o marco conflitivo. Muitas vezes é miséria, muitas vezes pode ser conflitos interculturais, muitas vezes conflitos religiosos, não sei, conflitos. Bom, vamos resolver. Ou um bairro onde tem pessoas de alta rentabilidade junto a uma favela. Bom, prevenção primária é resolver o marco, que não sempre é fácil, às vezes é difícil. Prevenção secundária, a polícia e nós. Ninguém mata alguém na rua à luz do dia, não, em geral não. Então nós também, os cidadãos, fazemos uma função de prevenção especial sobre os conflitos, prevenção secundária. Tecnicamente, naturalmente, a polícia. Mas se não temos isso e não programamos racionalmente e não temos uma monitoreio, uma constatação técnica do que está acontecendo em cada momento na nossa sociedade, então é muito fácil, sai um sujeito que diz, vou aumentar as penas, o código. Fala bobagens. Aliás, o penal chega quando a vítima está morta. A prevenção é chegar antes. Não chegar para levar cadáver, mas chegar para evitar a presença do cadáver. É isso. E, professor, que setores da política, partindo do princípio que a gente vive uma crise da democracia liberal, quais os setores, quais os espectros, quais campos políticos se encontram preparados para colocar em prática esse resgate dessa ideia, digamos, de fortalecimento daquilo que deve ser forte num Estado, com essa proposta de uma segurança pública que tem esse caráter... Né? Falando a verdade, nenhum. Todos procuram votos. Às vezes, os mesmos movimentos progressistas. Por quê? Porque a mídia, que todos sabemos ao serviço de quem está sempre, a mídia gera uma situação de vingança, de alarma social. Não tem importância se responde ou não à realidade. A mídia cria a realidade, inventa a realidade. Nós vivemos através de uma realidade criada pela mídia. Então, perante essa criação da realidade da mídia, os políticos reagem a diferentes ideologias. O progressismo não é uma vacina frente a isso, não. Agem eleitoralmente. Então, querem soluções rápidas. A política de prevenção não é rápida. Os tempos da política são muito mais rápidos, tempos eleitorais. Eu quero votos, então vou fazer tolerância zero, qualquer bobagem dessas. Enquanto continuamos com essas bobagens, estamos destruindo estados. Estamos destruindo a base do Estado de Direito. Estamos oferecendo os nossos estados a um submetimento colonialista. E professor, o senhor costumava dizer que existem dois caminhos, não é? Para a resolução dos conflitos, né? Um caminho seria, sempre na discussão sobre o inimigo, sobre a invenção do inimigo, né?
o caminho da violência como solução final que gera o genocídio, as práticas genocidas, né? E a alternativa dos direitos humanos e da democracia, que é exatamente a alternativa da política. Eu sinto na sua fala uma forte dose de pessimismo em relação à possibilidade desse caminho da política ser o veio pelo qual se realiza a democracia e os direitos humanos. Eu estou enganado? Não, não sou pessimista. Infelizmente, a humanidade, no final, bom, atesoura a experiência. Só que, antes disso, vamos ter muitos cadáveres. Esse é o problema. Que poderíamos tê-los poupado. Essa é coisa. Infelizmente, depois dos genocídios, tem de reparar, O que é um genocídio? É o poder punitivo sem contenção. É isso um genocídio. Genocídio é isso. Crime massivo, assassinato massivo. É o poder punitivo descontrolado totalmente. Não tem controle judiciário, não tem controle jurídico, perde toda a racionalidade. É o poder político liberado ao um poder policial totalmente descontrolado. É isso um genocídio, não é outra coisa. Então, depois dessas experiências tristes, nas quais ficam muitos mortos, a sociedade reage e reconstrói-se. Mas eu não sou pessimista, eu sei que isso acontece, mas a minha preocupação é evitar os cadáveres, evitar os mortos, poupar os mortos. Mas nas nossas democracias, com monopólios de mídia e tudo isso, é difícil. É difícil porque o político sempre está tentado, urgido pela coisa eleitoral. Urgido. E tentado de pegar o caminho que é mais fácil, o caminho eleitoralista, discurso eleitoralista, obter votos. Eu vou ser mais duro do que outro. Vou fazer pagar aos criminosos os crimes. Bobagens teóricas, sim, discursivas, mas que pegam na opinião pública e impactam e o resultado dos votos. Na medida que não tiremos a política de prevenção do discurso eleitoralista, e vamos continuar praticando erros, cada vez mais. E vamos continuar enfraquecendo os nossos estados. Professor, fazendo um deslocamento para o plano internacional, o senhor fala da crise dos estados nacionais, e só para falar de episódios recentes, né? A guerra da Ucrânia, o conflito Israel-Palestina, o massacre imposto aos palestinos por parte do Estado de Israel, só reforça a ideia, o discurso de uma crise de legitimidade dos organismos internacionais. Como é que quem está de dentro, né, de um organismo internacional, de um organismo que foi criado em função exatamente dessa ideia da importância no pós-Segunda Guerra Mundial da criação de organismos internacionais, como é que quem está dentro dessa estrutura observa essa crise de legitimidade desses organismos? Bom, nos anos que eu estive na Corte Interamericana, fizemos sentenças, mas as sentenças nossas têm o sistema interamericano muito fraco. Não é forte como o sistema europeu, é mais forte. E o direito internacional é um direito, mas, no fundo, em toda questão de direito existe uma questão política.
depois do poder. E hoje, eu falei, é um momento do lawfare, não? Lawfare. Mas o lawfare não é só um fenômeno latino-americano. Agora, o lawfare é um fenômeno dos Estados Unidos também. Quem está sendo vítima de um lawfare neste momento? Trump. Eu não acredito que Trump seja perseguido penalmente porque um sujeito fantasiou-se de índio. Não acredito isso. Eu não gosto da personagem. Não, para nada. Mas tenho de reconhecer uma coisa. Ele fala uma verdade. Eu não fiz nenhuma guerra, Fábio. Verdade. Ele não fez nenhuma guerra. Isso é que ele não fez nenhuma concessão ao complexo militar industrial. Lembro que há muitos anos, quando Eisenhower deixava a presidência dos Estados Unidos, Kennedy, ele falou no seu discurso de despedida do risco de que os objetivos estratégicos dos Estados Unidos estejam sendo mudados por objetivos do complexo industrial militar. Olha que isto é um problema. Trump quis reindustrializar os Estados Unidos. Falou para as transnacionais: acabem de produzir fora, explorando o trabalho escravo. Vem produzir aqui. Isso também não gosta das transnacionais. Então, não gosto do personagem, não estou defendendo o personagem, mas olha que os interesses financeiros viram interesses políticos. Nesse momento, o que está acontecendo no mundo é que as estruturas políticas, falo no norte, estão submetidas aos condicionamentos das corporações transnacionais. E não tem nacionalidade, tem domicílio. Entregam os aparatos estatais dos países onde estão domiciliados por seus interesses financeiros. É isso. Falando ainda no campo do direito internacional, o senhor fazia a defesa do direito penal como um controle racional dessa pulsão de morte existente nas sociedades, e dizia que isso também acontecia no plano internacional, fazendo uma comparação entre o Tribunal de Nuremberg e a forma como Mussolini foi capturado pela resistência italiana, foi enforcado junto com a sua amante, etc. A forma como se resolvem os conflitos no plano internacional hoje se encontra mais próximo do tribunal, da lógica do Tribunal de Nuremberg ou da lógica da captura de Mussolini pela resistência italiana, independente, vamos fazer um jogo aqui, independentemente da coloração política de quem enforca e de quem é enforcado? Não temos tribunal de Nuremberg. Ninguém tem o poder para estabelecer um tribunal de Nuremberg neste momento. Então, temos guerras que respondem a interesses financeiros, transnacionais. O aparato internacional é muito fraco. As Nações Unidas fracas, não têm poder. O sistema interamericano é fraco. Podemos fazer algumas coisas que estabeleçam linhas jurisprudenciais, tudo isso. Mas o que temos são um mundo onde as coisas mudaram. Este não é um mundo neocolonial. Este é um mundo de um colonialismo tardio, financeiro, diferente. Já não temos exércitos
ocupando os nossos países. Nem sequer trabalha na cabeça das nossas forças armadas para fazer exércitos de ocupação dos nossos países. Não. Agora o controle financeiro internacional. O capitalismo mudou num certo momento e em certo futuro do capitalismo, neste momento, sem ter, cuidado que isso é grave, um modelo alternativo. Não temos. Tem um velho sociólogo alemão, Wolfgang Streeck, escreveu um livro sobre isto. É um velho sociólogo, social-democrata, não é nenhum trotskista, não, é um velho sociólogo social-democrata. Dirigiu muito tempo o Instituto de Sociologia da Max Planck Stiftung, que ele fala disso. O que é isto? Os Estados Unidos têm uma dívida de quase 2 vezes o seu PBI da economia americana. Uma coisa imensa. São papelzinhos. Vou te pagar. O que eles sabem que não vão poder pagar nunca, jamais. Então, aonde vai este capitalismo financeiro? Não é o velho capitalismo produtivo, aquele da plusvalia. Não, isso acabou. Dinheiro. O que é o dinheiro hoje? Papelzinhos verdes? Poucos. Nos bancos ficam 7%, 8% de papelzinhos verdes. O resto são números de computador. Então, qual é o capitalismo que nós estamos vivendo? Aonde vai esse capitalismo? E Streeck fala que vai um caos internacional, um caos econômico, num certo momento. Que não é para ser feliz, para celebrá-lo, porque é um caos econômico onde não temos modelo alternativo. É como um aparato que está funcionando, rumo a um precipício, sem modelo alternativo. Nos restaria, diante da falta de modelos alternativos, a resistência democrática. A resistência democrática é o nosso limite dentro desse horizonte de ausência de alternativas? A resistência democrática e alguma coisa que está se percebendo no mundo, alguma coisa que está voltando um pouco, está alarmando estas pessoas, estes very important persons, que são os CEOs, os Chief Executive Officers das corporações transnacionais, que no mundo estamos começando, também no mundo econômico, a uma renascença do nacionalismo econômico. E protecionismo da globalização, onde o mercado é tudo isso ainda no pensamento econômico está em crise, séria crise. Por muito que semelhe que a coisa vá nesse sentido, não vai nesse sentido. Estamos assistindo a uma renascença também, porque cada um tenta se defender também de uma agressão financeira, não? Professor, faltam 10 minutos para a gente encerrar essa entrevista e eu não poderia de falar da conjuntura política argentina. Como a Argentina chegou a uma tal situação que levou à vitória de Milei e quais são as suas expectativas no curto prazo, os 100 primeiros dias,
de governo de Javier Milei? No curto prazo, ninguém sabe. A população e todos estamos numa grande situação de incertidumbre. Não sabemos o que vai acontecer. Possivelmente, um recorte muito forte, uma explosão de maior ainda da inflação. O discurso vai ser, apesar da herança que trazemos, um discurso que vai durar 3, 4 meses. Depois não sei. Isto é um fenômeno novo. Resultado, por quê? Resultado da decadência da nossa política. Realmente. Decadência. O movimento nacional perdeu condução. Estamos num vazio. O movimento nacional perdeu identidade. E, contudo, um 44% da nossa população votou por um candidato que não é simpático para ninguém, que era um ministro de economia, numa economia com 150% anual de inflação. E, contudo, o que em outro país teria sido um 10%, aqui foi um 44%. Ou seja, uma grande parte da nossa população, no final, foi racional. Esse foi o buraco da nossa política. Interesses mesquinhos, lutas internas absurdas, pessoas que acreditavam que estavam com segurança no poder, que nada poderia tirá-los do poder. Personagens sem atrativo público, sem carisma, uma decadência da política deixou um vazio, e nesse vazio apareceu Milei. E eu acho que, não sei o que acontecerá, mas vai acontecer, mas em breve vamos ter sérios problemas. Mas as grandes crises saem nos grandes movimentos e as grandes lideranças. O vazio na política não vai. Política e vazio são duas coisas incompatíveis. Na frente do vazio, alguém preenche o vazio. E isso vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Aconteceu sempre, não? Se no curto prazo, e eu fiz essa mesma pergunta a 2 argentinos que eu tive o prazer de entrevistar nos 2 últimos programas, e a resposta foi a mesma em relação ao curto prazo. Mas no médio prazo, ou seja, na segunda virada, na segunda metade do governo Milei, tendo em vista uma situação que pode ser de uma crise, que é afirmada pelo próprio Milei, de aprofundamento da crise, podem ressurgir movimentos fortes de resistência populares? Sem dúvida, e rapidamente. Porque tem algumas coisas que são muito estranhas. Qualquer governo, qualquer seja a ideologia, sabe que pode abrir 1, 2 frentes de luta, mas abrir frente de luta em ângulo de 360 graus é meio suicida. Abrir frente de luta com os sindicatos, abrir frente de luta até com os clubes de futebol, com as universidades, com os cientistas, com as feministas, com LGTB, com tudo, não sei, com os artistas. É uma coisa que não tem muita lógica, os organismos de direitos humanos. É um ângulo de 360 graus, isso é muito, taticamente, é meio inexplicável. Outra coisa que não tem
não tem equipos preparados. Então, o gabinete, as pessoas que estão convocando, são muito heterogêneas. É como uma acumulação de pessoas, mas com ideologias que não são muito compatíveis. Às vezes, cada um terá, depois de defender os seus próprios interesses setoriais, isso vai chocar com outros. Não tem uma unidade nesse sentido, não? Percebo que não tem isso. E por causa disso, acho que sim, naturalmente, esse é o vazio que deixou a política, um vazio de liderança ainda, foi uma sucessão de erros que não são novos, vem desde alguns anos atrás. Um, outro, bom, aconteceu isto. Erros políticos sérios geraram este fenômeno e hoje o que estamos percebendo é um vazio de liderança dos movimentos populares. Isso é verdade. Vazio de liderança que vai ser preenchido rapidamente, sem dúvida. Até um determinado momento da sua resposta, eu fazia uma analogia com o governo Bolsonaro, que também, até um determinado momento, tinha esse perfil, né? Um aglomerado político-ideológico muito diverso, apesar de situado num campo da extrema-direita, que percebeu que não conseguiria ter governabilidade, né? Base no Congresso, e aí, a partir de um determinado momento, teve que cair no jogo da fisiologia, né? E aí se rendeu ao Congresso, ao presidente do Congresso, que continua sendo o mesmo presidente. Milei, e essa é a ultimíssima pergunta, professor. Milei terá alguma chance de construir dentro do parlamento um espaço de sustentação? Acho que não. Acho que é muito difícil. Pode ser que alguma lei, é possível, mas um espaço permanente de sustentação, não. Não, o nosso parlamento não é tão... a composição do parlamento o nosso Congresso é muito mais homogênea nesse sentido que a do Congresso brasileiro com o Bolsonaro. Não posso dizer que não vamos ter algum traidor, isso é possível. Mas não, a impressão que tenho é que o Congresso que achou o Bolsonaro um Congresso muito mais polarizado, sem grupos políticos muito fortes no Congresso. Nós temos, especialmente no Senado, temos uma maioria interessante e homogênea. E outro problema que tem, justamente para o Senado, é que aqui a renda é percebida pelo governo federal e depois distribuída aos estados. E uma das coisas que ameaça Milei é não distribuir o suficiente para os estados. Então, os senadores, que são representantes dos estados, é muito difícil arrumar isso. Bom, eu tive o prazer de entrevistar o professor Eugênio Raul Zaffaroni, professor emérito da Universidade de Buenos Aires, ex-ministro da Suprema Corte Argentina, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Professor, muito obrigado por essa entrevista. O Trilhas da Democracia fica por aqui no ano de 2023. É um momento de um recesso de Natal, né, e do Ano Novo. Gostaria de desejar a todas as pessoas que nos acompanham paz e saúde nesse novo ano que se iniciará em breve. E nós voltamos a nos encontrar no dia 7 de janeiro, sempre na luta, nas trincheiras
da luta pela democracia e pelos direitos humanos. Até lá, muito obrigado, professor Raul. Obrigado para vocês. 7 de janeiro é meu aniversário. Voltamos no seu aniversário. Parabéns, então, Bom professor. Natal. Tchau, um abraço. Tchau.